A gente abre essa edição do Jornal da Record News acompanhando ao vivo o sinal da missão Artemis II. A cápsula Orion deve pousar instantes na Califórnia, nos Estados Unidos. No último dia de missão, os 4 astronautas acordaram a mais de 98 mil quilômetros da Terra. Um dos procedimentos finais realizados hoje foi a queima de retorno, quando a tripulação acionou os propulsores da cápsula Orion por 8 segundos para ajustar a rota. Neste momento, a cápsula já entrou em contato com a atmosfera da Terra, como mostra esta animação que é feita pela NASA. Viajando a quase 35 vezes a velocidade do som, a nave se parece com uma bola de fogo nessa etapa. A previsão é que às 9h03 e a 6.700 metros de altitude, os paraquedas de frenagem sejam acionados. 1 minuto depois, vêm os principais, o que reduz a velocidade para 219 km por hora. Às 9h07, o pouso deve acontecer a 32 km por hora, no Oceano Pacífico, próximo à costa de San Diego, finalizando então a viagem de mais de 1 milhão de quilômetros. E quem acompanha o pouso com a gente é Rodrigo Carvalho. Ele é pesquisador do Instituto Internacional de Ciências Astronáuticas, além de candidato a astronauta e de ter compartilhado a liderança do programa Espaço para Todas as Nações. Uma boa noite, Rodrigo. Antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco. Boa noite, boa noite. Poxa, aí nós estamos recebendo imagens agora de um momento histórico, da conquista espacial. Foi a missão que foi mais longe até o momento. Mesmo o programa Apollo não conseguiu atingir o quão longe essa missão foi. E é uma missão muito importante, que é o retorno, a retomada da exploração espacial e para criar um assentamento na Lua, né, visando a viagem para Marte e para outros planetas, né, uma constante exploração espacial. E aqui estamos todos aguardando, né? A cápsula agora está saindo agora nesse momento dos 6 minutos de blackout e vai entrar, como vocês anunciaram, no momento dos parachutes, né? Da liberação dos paraquedas, e esses paraquedas vão fazer a frenagem, né? Para primeiro fazer o drag, né? Que nós chamamos, que é para poder estabilizar a cápsula. Rodrigo. E logo depois vão ser lançados os principais. Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta. A gente está vendo as imagens ao vivo agora, justamente a abertura do paraquedas, mas o que chama a atenção, acho que de muita gente, é que justamente na entrada ela vira uma bola de fogo. E a gente queria saber como é que funciona esse escudo térmico, como que ele é feito para aguentar temperaturas tão altas? Bom, esse é o refratário e ele aguenta até 3.000 graus centígrados. Porque na reentrada, pela velocidade que a nave vem, que a cápsula vem, ela vem em uma velocidade de 30.000 a 38.000 quilômetros por hora. Então, quando ela entra na atmosfera, a atmosfera cria essa resistência e é por isso que forma esse plasma. É um plasma de um grau muito alto de calor. Então, próximo de 2.700 a 2.800 graus centígrados. E aí, essa placa refratária, ele tem os keep hand try, que a cápsula ela faz uma espécie de um kick, que é para diminuir ainda mais a velocidade entrando na atmosfera. Então é como se fosse uma daquelas pedrinhas que você joga no lago e ela vai quicando sobre a água. Então eles fazem esse kick e depois reentram de novo na atmosfera para diminuir essa velocidade e diminuir a temperatura do escudo. Rodrigo, a gente está acompanhando essas imagens ao vivo. Eu queria saber de você por que essa fase de reentrada na Terra, na atmosfera, é considerada uma das fases mais perigosas depois do lançamento e se agora, neste momento, aí existe algum tipo de risco na missão? Sim, existem muitos riscos. Ainda não terminou todo o processo, tá? Agora, nessa reentrada agora da cápsula, o risco é muito grande porque, dependendo do ângulo de entrada na atmosfera, pode pulverizar a cápsula, pode simplesmente vaporizar a cápsula numa grande bola de plasma,
né? Então, ele tem que entrar numa velocidade e num ângulo correto para poder o escudo estar numa posição em que ele retenha todo esse calor e não passe para o resto da estrutura da cápsula. E no splashdown, agora, né, quando a cápsula começa a reduzir velocidade, agora ela vai chegar uns 30 km por hora para a descida. Na parte do splashdown, nós temos uma parte que é bem peculiar, porque você entra em Stable 2 ou Stable 1. O que é isso? É a cápsula chegar na Terra, chegar no mar, né? Então ela vai cair na água. Então, se ela cair em Stable 1, quer dizer que ela está em condições de ser resgatada. E se ela cair em Stable 2, ela tem que o resgate tem que esperar até ela se estabilizar para que possa haver o resgate. E esse resgate é bem delicado, né? Porque você traz, por exemplo, resíduos de combustível e é totalmente tóxico. Você pode trazer, despressurizar de uma maneira que não seja adequada. Então, assim, são vários fatores. E no caso de uma abertura irregular, por exemplo, você também pode afundar essa cápsula. Então, existem ainda vários perigos, né, até o final do processo. A gente está vendo as imagens ao vivo da chegada da cápsula com esse enorme paraquedas, reduzindo então essa velocidade que chegou a impressionantes ali na entrada, como o Rodrigo estava falando. Rodrigo, essa velocidade de entrada, a gente tem uma estimativa de quanto que é a força que os astronautas enfrentam e como aguenta toda essa pressão de voltar à Terra? Como é que funciona isso para quem está na cápsula? A velocidade G, né, nós calculamos na hora da ascensão, quando o foguete é lançado, e a partir dessa ascensão a gente tem uma graduação, a gente vai aumentando gradualmente essa força G. Né, porque Rodrigo, só vou te interromper rapidamente, porque elas acabaram, a cápsula acaba de pousar então no oceano e agora é a chegada então justamente da Marinha Norte-Americana para resgatar. Perdão, Rodrigo, por te cortar, mas é como você mesmo mencionou há pouco, né? Um momento histórico, essa operação histórica, os homens e a mulher que foram mais distantes na história. E a gente está vendo a imagem agora. Aparentemente, a posição, como você mencionou, a posição correta, o horário perfeito, 9h07 pelo horário de Brasília. Pousou e está na posição exata para receber, então, agora a chegada da Marinha. Exato. E o USS John Murta é quem vai fazer o resgate, e ele é uma classe LPV que ela tem uma abertura. Então, no passado, esse resgate era uma espécie de guindaste, um barco com guindaste para fazer esse resgate. Então, ele era muito delicado e era muito perigoso. Agora, eles fazem num dock molhado. Então, quer dizer, eles abrem a porta do navio, né? E eles vão puxando, dragando a cápsula até dentro do navio pelas comportas. Então, agora ficou muito mais seguro para fazer esse resgate. Mas, mesmo assim, é um processo demorado, é um processo que ainda tem várias etapas, são vários protocolos, né? Até eles estarem são instalados dentro da embarcação. Rodrigo, agora como que funciona? Eles vão ser levados daí de helicóptero até o navio militar e eles vão passar por avaliação médica, porque agora o que interessa é saber como que está a saúde desses 4 astronautas. Exatamente. Então, eles têm um processo também, né, de recuperação para voos longos, como se eles estivessem há 6 meses ou 9 meses no espaço. Isso aí demanda algumas semanas de fisioterapia até começar a andar. Mas no caso deles, como eles ficaram 10 dias, é de meia hora até 2 horas para poder reaprender a andar, para poder fazer todos os exercícios, né, e se localizar. E outra coisa também é a prevenção de enjoo, porque com a chegada da cápsula, né, com toda essa pressão, com todo esse resgate, então o controle são vários momentos até que eles sejam, vamos dizer assim, liberados, né? A gente brinca até no meio
que para pegar e ter aquela mesma bonança de comida, a festança ainda vai levar um tempinho, né? Vai levar uma semana aí, né? Não pode colocar sal, tem que cortar sal, tem uma série uma dieta bem rigorosa antes de estar liberado para tudo isso. Rodrigo, você tocou nesse ponto da entrada, do enjoo e tal. Eu queria voltar justamente àquele momento que eu te interrompi. Como que é o preparo para a chegada deles, para resistir a essa força G e como é que eles ficam na cápsula que atinge essa velocidade absurda que você mencionou? Exato. Bom, a cápsula ela é praticamente do tamanho de um SUV, de um carro para 7 lugares, 8 lugares. Então, assim, é um espaço muito apertado, tá? Você tem, no lançamento, você tem a força G que cresce realmente, e na reentrada você também tem uma força G, só que essa desaceleração, vamos dizer que ela começa a ser um pouco mais brusca, porque você vem de 30 mil quilômetros até parar para 30 quilômetros. Então, nessa reentrada, esse momento é um momento que você perde comunicação, e é um dos momentos mais trágicos, mais nervosos de toda a missão, né, de todo o percurso, porque você não sabe como essas pessoas estão, se a cápsula entrou da maneira correta, e se ela entrou da maneira correta, como entrou aqui, com certeza eles receberam uma pressão grande para poder chegar, aquela que dói o peito, que deixa a pessoa com aquela sensação que tem uma tonelada no peito, né? E é grande sim a sensação G. A gente acompanha ali muitas pessoas, muitos observadores, acompanhando esses últimos momentos de pouso. Rodrigo, durante esses 10 dias, enquanto os 4 astronautas estavam no espaço, eu queria te perguntar sobre o cérebro da NASA que guia essa missão, a importância dele, que fica aqui na Terra, em Houston, no Texas. Como que é o trabalho das equipes de engenheiros e cientistas que ficam ali nesse centro de controle de missão? Eu te pergunto se mesmo com toda a tecnologia que já existe, avançada das naves atuais, o fator humano continua sendo decisivo? Assim, as máquinas executam comandos, mas são as pessoas que estavam ali em Houston que tomam as decisões mais complexas? Exatamente. Ainda a decisão humana é a que é mais importante. Esse feeling, né, do ser humano de poder acertar, tomar a melhor decisão durante o voo, durante um comando de voo, né, ainda é o mais escutado, né, dentro de qualquer missão. É claro que hoje, por exemplo, AI ou outras machine learning, né, banco de dados, é claro que tudo isso contabiliza. Mas é o feeling, né, de cada setor, o Capcom, o combustível, life support, né? Quando eles dão o ready to go, é a palavra deles. Então, é a palavra humana que ainda é muito mais contabilizada, né, para fazer o voo com sucesso. Rodrigo, a gente segue vendo as imagens da cápsula, aguardando então o resgate pelo navio da Marinha, que, como você mencionou, um deck molhado, ou seja, vai dragar eles, digamos assim. E eu fico me perguntando, nesse momento agora, os 3 astronautas e a astronauta que viajaram até os confins ali, até chegar do outro lado da Lua, nesse momento eles ainda estão operando algo, fazem alguma manobra, ou eles estão só no stand-by, só em espera para serem resgatados? Sim, eles continuam ainda em contato, ainda tem uma despressurização da cápsula a ser feita, tem o check-out de todos os comandos, de tudo, né, que é da aeronave, né, de desligar sistemas, ainda tem, mas com certeza eles voltaram, e se Deus quiser, voltaram super bem. Eles devem estar muito felizes porque eles fizeram esse voo histórico, né? E eles devem estar só na espera mesmo agora das autorizações, né, para resgate. Que é um trabalho muito detalhado, ele é muito sensitivo, esse trabalho de resgate, que pode se perder tudo, né, por causa de um resgate mal efetuado. Ô, Rodrigo, e por
Por que o pouso ele ainda é feito no oceano e não em terra firme? Ele não é feito em terra firme porque no oceano é muito mais fácil de fazer o resgate e porque existe uma proteção à população também. Porque se você coloca, por exemplo, o lançamento foi feito na costa leste americana e o pouso foi feito no Pacífico, na costa oeste. Então, toda vez que você tem um voo, um lançamento da Flórida, são diversas partes do planeta em altitudes que tem esquemas de resgate, tem resgate reserva. Então, se alguma coisa acontecer, tudo o que eles evitam é de que caia em área populosa. E para cair no mar é muito mais fácil o resgate e é muito mais fácil também que não haja nenhum problema na aterrissagem, né? Não haja nenhuma, por exemplo, uma quebra ou cair sobre uma área populosa. Então, as pessoas, a NASA, a administração da NASA, ela utiliza o mar para resgate porque é muito mais seguro do que pousar em terra. E agora a frase ou o contato que todos aguardavam, o comandante da Artemis, Reed Wiseman, já informou à NASA a seguinte frase: que jornada, estamos bem, com 4 tripulantes saudáveis. Então, a informação que a chegada, ou seja, a chegada dos 4 tripulantes foi um sucesso, estão bem, só no aguardo justamente da Marinha Norte-Americana para o resgate. E ele fala, estamos saudáveis. É bom lembrar, Rodrigo, e a gente já viu outras imagens, não especificamente de astronautas que fizeram essa viagem, mas que vão à estação espacial, que ficam um bom tempo, que ao sair da nave, eles aparentam uma fraqueza. Essa fraqueza é por causa da reentrada, essa fraqueza é por causa da gravidade diferente que eles estão enfrentando agora. O que se explica justamente esse cansaço que os astronautas costumam ter na hora de deixar a nave? Os astronautas de longo termo, né, aqueles que ficam muito tempo no espaço, eles sofrem a ação da gravidade de uma maneira muito agressiva. Você começa com a gravidade, a microgravidade, né, não é gravidade zero, é uma microgravidade simulada dentro da ISS. Você perde massa muscular, você reaprende, você reseta o seu coração, então os batimentos cardíacos são muito menores, né, para poder fluir o sangue. Você não precisa de 90, 100 batimentos cardíacos. 2, 3 batimentos cardíacos por minuto é uma alteração assim, muito agressiva do sistema biológico do ser humano. Então, quando eles chegam à Terra, eles já não têm mais aquela mesma força, aquele mesmo vigor, aquele tônus muscular, porque em questão de minutos no espaço, o seu corpo começa a mutar, ele começa a adaptar. Por exemplo, uma das mutações que ocorre, né, uma das mudanças que ocorre, e é bem drástica, é visão. Porque você tem o globo ocular aqui e a gravidade faz uma certa pressão do líquido, né, do seu cérebro, do líquido do corpo, e torna ela curva, meio oval. E quando você está no espaço, ela se torna esférica. Então você começa a ter um problema de ver nublado, né? Parece que você tem um astigmatismo causado pela deformação da sua córnea. Então são várias coisas que acontecem no corpo humano em microgravidade, e esse também é um dos maiores problemas para a viagem a Marte, né? Porque nós precisamos chegar com todos eles, né, em condições de habitar, né, de colonizar Marte. Então a jornada deles começa com vários com várias pesquisas e vários exercícios a serem feitos, né, para poder que esses astronautas se manterem vivos, né, e em bom estado de saúde. Mas é muito difícil manter isso, tanto que nós vemos todas as vezes que retornam astronautas de longo termo, né, de meses, você vê que eles estão debilitados, eles precisam de muita ajuda, precisam fazer fisioterapia para andar, eles precisam ter acompanhamento médico, dieta, nutricionista,
né, para poder retornar a como era antes aqui na Terra, né, com a gravidade, acostumado com a gravidade e com a pressão na Terra. Agora são 9 horas e 21 minutos, pelo horário de Brasília. A gente acompanha as imagens ao vivo. A cápsula Orion pousou no horário que estava previsto, às 9h07, no Oceano Pacífico, próximo ali à costa de San Diego, na Califórnia. Lembrando aqui que é a mesma região onde a missão não tripulada Artemis 1 pousou em dezembro de 2022. E a cidade, ela abriga a base naval de San Diego, que é a maior base da Marinha Americana no Pacífico, com 60 navios e mais de 200 unidades de suporte. Portanto, com toda a estrutura, como a gente pode acompanhar. Rodrigo, eu falei do pouso do Artemis 1, eu te pergunto, essa missão, então, ela pode ser considerada de sucesso? Qual a evolução dela em relação à Artemis 1? E agora, em relação à Artemis 3, o que a gente pode esperar? Já seria o pouso na Lua? Bom, desde a Artemis 1, né, do voo histórico da Artemis 1, o que aconteceu assim de mais significante foram algumas alterações na cápsula para poder permitir esse voo. O que acontecia muito eram problemas que eles tinham que ser sanados em órbita, né, em baixa órbita ou na Terra, porque para longas distâncias qualquer erro é fatal. Então, muitas abordagens, né, de lançamento foram feitas, muitos delays, né, foram postergados o lançamento, porque alguns detalhes, como reciclagem de ar, como filtro de ar, são detalhes dentro da cápsula, né, que tem que estar em perfeito funcionamento, os astronautas possam sobreviver. Então, por exemplo, uma das maiores modificações nessa época foi entre a Artemis 1 e o Artemis 2, foi justamente a estruturação do shield, né, do escudo térmico, porque o escudo térmico ele teve problema na reentrada da Artemis 1 e ele foi totalmente reformulado para que entrasse e aguentasse temperaturas superiores a 2.700 graus centígrados. Então, foram feitos esses ajustes e eu tenho certeza absoluta que com todos os dados que eles coletaram, com todas as fotos que eles tiraram, com toda a experiência que eles tiveram dentro da cápsula, vão ser feitos novas atualizações, né, para a Artemis 3. E eu acredito que o pouso na Lua está muito, mas muito próximo mesmo. O pessoal está muito empenhado na NASA, eles estão trabalhando muito assíduos para poder chegar à Lua, né? Seria a primeira nação a chegar à Lua, né? Os Estados Unidos ser a primeira nação a chegar à Lua. Então, a gente está vendo que todas as inovações, todas as empresas que participam das licitações com a NASA, todas elas estão empenhadas em levar os americanos, né? Levar o homem à Lua de novo. Né? E dessa vez fazer um assentamento lá e criar uma base, né, permanente na Lua. Agora a gente consegue ver a imagem bem próxima da cápsula da Artemis 2. Neste momento, segundo as informações que chegam da NASA, a sala de controle tenta justamente contato com os astronautas pelo rádio. A previsão é que eles deixem a aeronave e vão para o navio às 10h06. O contato também é feito, ou tentado, melhor dizer, feito pelo telefone de satélite. A gente acompanhou há pouco embarcações se aproximando justamente da cápsula e a gente consegue ter uma noção maior sobre o tamanho da cápsula. Afinal, tem 4 astronautas aí dentro que passaram esses últimos dias juntos, trabalhando e voltando agora para a Terra. Rodrigo, eu queria perguntar, obviamente, que são décadas de diferença, desde a Apollo, do projeto espacial Apollo, para a Artemis. As cápsulas, claramente, há uma diferença, mas o conceito segue o mesmo ou mudou muita coisa de uma entrada da Apollo para a entrada na Terra da Artemis? É uma diferença muito grande agora. Os computadores, na época do projeto Apollo, e talvez todo o programa Apollo, ele poderia ser todo processado hoje num celular.
né, num celular top de linha. Ele teria o grau de processamento de todos os computadores que a NASA tinha na época para poder fazer o programa Apollo funcionar. Hoje é muito mais eletrônico e ele é muito mais guiado a digital, né, de uma maneira digital. Então, minimiza muito os riscos, minimiza muito os erros de missão. No projeto Apollo, muitos dos instrumentos eram analógicos, né? Então, você tinha que fazer cálculos, você tinha que... Mesmo os computadores, né, eles precisavam de ajudantes para fazer alguns cálculos, né, fazer algumas correções. Então, assim, foi um salto gigante de tecnologia, né, e também de investimento. Em comparação ao estilo de cápsula, as cápsulas elas seguem, vamos dizer, um padrão, né? Um padrão de construção muito parecidos. E é claro que o material e a eletrônica, a navegação, né? Ela ficou muito mais aprimorada e muito mais atualizada. Até estamos vendo naquele Isaac, né, que é o novo diretor da NASA. Ele foi um dos caras mais importantes agora para essa nova era de exploração espacial. Ele foi o criador, o idealizador do projeto Inspiration 4, que levou 4 civis por 3 dias em órbita, né? E ele era o comandante da missão. E a doutora Sian Proctor, minha amiga pessoal, ela foi a primeira pilota negra, né, em órbita nessa missão da Inspiration 4. E nós vemos que na administração dele, as coisas estão indo assim num grau de evolução muito rápido e estão sendo tomadas decisões muito rápidas, sem muita burocracia. A gente vê aí agora a Artemis 2, que seria postergada por mais um tempo para frente, já foi retomada, construção de estação espacial foi cancelada já para fazer uma base lunar. Então, a NASA está muito à frente agora com as ideias, com o comando do Jared Isaacman. Rodrigo, eu peço por gentileza que você continue com a gente. Nós vamos seguir aqui com outras notícias e já voltamos com novas informações sobre a Artemis 2. Obrigada por enquanto.